E aí, pessoal, beleza? Meu nome é Victor, esse é o primeiro vídeo do canal e eu criei esse canal com o intuito de compartilhar algumas experiências, conhecimentos, né, mais voltados para a área técnica, coisas que eu ando estudando e também para acabar colaborando aí com a comunidade de segurança, né, os colegas da área aí, beleza? Eu espero que essa conversa e esses vídeos possam ah, trazer conhecimento de alguma forma para você, possa te ajudar aí na sua jornada também, beleza? Bom, hoje a gente vai falar sobre um tema, né, uma plataforma, que é o Azul. E, bom, então vamos começar, né? Vamos lá. Bom, então aqui eu tô na página oficial da plataforma, né, do Azul. Bom, aqui tem várias informações que legal da gente saber, eles explicam bastante coisa sobre a plataforma no geral, alguns conceitos, recursos, enfim. Isso que a gente vai acabar conversando aí no vídeo de hoje. Beleza? Bom, primeiramente, é legal da gente entender da onde que surgiu, né, o Azul, a plataforma em si. É claro que alguém desenvolveu e etc, né, mas essa plataforma, ela acabou se desenvolvendo de uma outra solução também, né, bastante conhecida, que é o OSSec. E conceitualmente, né, era um HIDS, né, ainda é no caso. É uma HIDS, né, uma ferramenta de detecção de intrusão, mais voltada para endpoint mesmo, para o host, né? E a partir daí, o Azul foi se desenvolvendo, né, trazendo, agregando outros recursos e acabou passando, né, de HIDS para um EDR, né? Acabou trazendo alguns recursos de detecção e resposta voltados ainda para endpoint, né, para o host. Depois disso, né, com a constante evolução, acabou trazendo mais recursos, se tornando um XDR, né, ferramenta de detecção e resposta ainda, mas não só agora de endpoint, mas também acabou agregando, né, e trazendo a possibilidade de ingerir e analisar informações de vários tipos de dados, né, não só de endpoint, mas de serviços, aplicações, enfim. E depois disso se tornou também um CIEM, né? Com a possibilidade, né? Trazendo o conceito do CIEM, de fato, de ingerir dados, correlacionar dados, né? Gerar eventos, regras, enfim. E ele chegou a esse nível. Tanto é que a gente vê aqui na própria página aqui oficial deles, eles trazem esses dois conceitos mesmo, né? De XDR e de CIEM. Beleza? Então, esse um overview inicial ali do que é o Azul, né? Então, é isso. É claro que existem alternativas para a implementação dele, né? Tem empresas que escolhem implementá-lo ali só como um EDR, talvez não tenha uma solução ali de DR, escolhe monitorar só os endpoints ali com essa solução. Existem outras empresas que ali para o seu ambiente, o mais adequado é o XDR, por exemplo. Eu já tenho uma solução de CIEM, às vezes, só quer monitorar o ambiente, né, os ativos, e enviar isso para um CIEM posteriormente. Então, existem alternativas, né? Você não deve usar a ferramenta apenas de uma maneira, é ela que deve se adaptar a você, né? E assim que a gente vai acabar vendo aqui nos próximos vídeos também. Beleza? Bom, agora vamos falar um pouco sobre o que essa ferramenta nos oferece, né? As capacidades dela. Para isso, vocês podem dar uma lida aqui nessa página inicial também, mas é interessante a gente clicar aqui na plataforma, né? Para a gente conhecer um pouco sobre os recursos que ela oferece. Clicando aqui, ele tem uma parte aqui que mostra as capacidades do Azul. Então a gente vai passar bem rapidamente aqui para que a gente conheça tudo que ele é capaz de nos oferecer. Então, primeiro, a gente tem aqui um conceito de análise de segurança. Então, uma das capacidades que a ferramenta pode nos entregar, né, e entrega, é a capacidade de poder analisar os dados, né? Então, capacidade de coleta, de agregar os dados, indexar e, claro, consequentemente a esses três, a gente consegue acabar analisando esses dados, né? Criar regras, enfim,
decodificadores dentro da ferramenta para que a gente consiga analisar esses dados. Outra coisa legal também, esse segundo, é a parte de detecção de intrusão. Como eu falei, né, ele também tem esse conceito de HIDS lá por debaixo dos panos, né, com SSEC e tal, então ele carregou isso também. Para detectar os incidentes de segurança nos hosts, nos dados que você ingere na ferramenta. Então ele também tem essa capacidade aí, através de tudo que o agente dele também consegue fornecer. Outra coisa interessante é a parte de análise de dados de registros, né? Então ele consegue basicamente fazer a leitura de arquivos de log, por exemplo, dentro de um host. Então, aplicações, serviços que acabam gerando logs, você consegue também analisar e monitorar a aplicação através desses arquivos. Então, realmente é muito legal e acaba abrindo um leque de opções quando a gente tá pensando no que a gente vai monitorar, né? Acaba trazendo várias alternativas para a gente também. Outra coisa legal é o monitoramento de integridade de arquivos. Basicamente, esse recurso, claro, existe uma configuração prévia, né, que a gente vai ver mais para frente, mas você acaba configurando ali os paths, né, as pastas do sistema que você quer monitorar, e ele fica ali o tempo todo trazendo alterações nessa pasta, né? Arquivos adicionados, arquivos excluídos, arquivos modificados de fato, né? Um nome modificado, alguma coisa modificada no arquivo, e ele faz isso tudo através das hashes, né? Toda vez que acontece alguma alteração, ele vai validando as hashes desses arquivos, e como cada hash é única, né? Ele consegue nos dizer quando existe essa modificação. E aí, claro, né, acaba gerando eventos pra gente aí e a gente gera as detecções. Outro ponto importante é o scan de vulnerabilidade, que também é integrado a ele. Então, a plataforma de segurança, o Azul, ela tem a opção, né, de você configurar uma sincronização com bases de CVE. Então, bases de distribuições Linux, né? Canonical, a base de CVE do próprio Debian, Red Hat, Microsoft, enfim, NVD. Tem algumas bases disponíveis que você pode usar. E essas bases, né, elas são utilizadas para comparar com aplicativos instalados nos hosts, versão dos aplicativos, versão do próprio sistema operacional. Então, tem uma CVE lá, por exemplo, que diz que quando falta uma KB no Windows, por exemplo, ela está vulnerável à CVE X. Então, se o agente do Azul instalado no servidor verificar que não tem aquela KB instalada, né, no caso do Windows, por exemplo, ele automaticamente compara isso com a base e diz pra gente, né, gera um evento falando que aquela máquina está vulnerável àquela CVE. Então é muito legal a gente ter isso também, ainda mais quando o parque, né, de hosts ali, de endpoints, servidores, enfim, é muito grande, porque fica muito mais fácil da gente controlar e se tem uma noção melhor de como está o ambiente, né, em relação à segurança e às vulnerabilidades mesmo dos serviços, aplicativos. Outra coisa legal é a parte de assessment. Então, ele tem alguns baselines que já vem com ele, né? Você consegue customizar isso também, mas ele já tem alguns. Acho que o mais utilizado é o da SysControls, né? Então, para empresas que já têm uma maturidade assim legal em relação à hardenização, enfim, né? Essa questão de proteção do ambiente, dos sistemas operacionais, né? Ativos de rede, enfim. É muito legal porque existem os baselines lá dentro e quando o agent está instalado, a plataforma vai lá e coleta os parâmetros que a política exige e isso gera uma pontuação. Então, por exemplo, no caso do SysControls, tem lá do Windows Server, por exemplo, e tem os requisitos para que ele passe em cada parâmetro. E aí a própria plataforma vai lá e gera isso pra gente, né? Validando a adequação à política, não só desse host, né? Mas de todos os hosts que a gente tem cadastrado lá. Então é muito legal pra gente ter uma noção completa do ambiente também. Outra coisa interessante, né? Como eu falei, ele também tem essa opção de
você configurar respostas aos alertas, né, aos incidentes. Então, você pode configurar para que ele responda a determinadas regras, né, quando acionadas. Você configura para ele executar um script, para ele executar um comando, enfim. Existem muitas alternativas para a gente trabalhar em relação a esse processo de resposta ativa, digamos assim. E também a gente vai ver mais para frente com mais detalhes, mas realmente é muito legal isso. Tem a parte de compliance, né, que é mais voltada a políticas. Aqui na tela aqui ele mostra o PCI, né, que é mais voltado para a área financeira, bancos, enfim. E essa é uma das opções que ele traz. Aqui tem até algumas, né, que ele mostra aqui, a GDPR, próprio NIST, GPC, o SOC 2, o IPA. Então tem algumas políticas, claro, né, com vários parâmetros, digamos assim, né, dentro dessa política que precisam ser, que os sistemas, né, precisam estar adequados, né? Então, isso ele traz pra gente também ter um panorama geral dos sistemas, né? E aí a gente consegue também ver se o nosso ambiente está adequado à política que a organização, a empresa adota ou precisa estar em compliance, né? No caso dos bancos, por exemplo, o PCI. Então é muito legal também. E aí tem a parte de segurança em cloud. Então ele fornece a compatibilidade de monitoramento da AWS, da Azure, o Google Cloud, né? Então você consegue monitorar alguns recursos da sua cloud também, para ambientes que são híbridos ou ambientes também que são totalmente em cloud. Você consegue monitorar diretamente através da API, por exemplo, mas também consegue ingerir dados de outras formas, né? Como o próprio CloudTrails aqui no caso da AWS, você consegue ingerir esses dados também de outras formas também. Muito legal isso. Já tem algumas regras até pré-estabelecidas dentro da plataforma para alertar a gente e gerar os eventos. E por último aqui tem a parte de containerização. Então ele também tem essa capacidade, através do serviço do Docker, ele consegue detectar atividades suspeitas também, né? Incidentes de segurança dentro da plataforma. Então realmente é muito legal isso, né? Pra gente ter uma noção geral de como tá os ambientes. Principalmente para empresas que também já têm essa maturidade, aplicações em container, enfim, tem um ambiente grande assim. É muito legal mesmo. Beleza? Bom, se a gente continuar descendo aqui, a gente também tem algumas informações relacionadas à arquitetura. Aqui ele fala um pouco sobre uma arquitetura mais voltada para a produção, né? Ele já começa a falar do cluster aqui, algumas outras informações de indexer também em cluster, enfim. Mas o que eu acho importante inicialmente para que a gente entenda é conhecer os componentes centrais da solução. É o que realmente importa. Depois a gente entra a fundo e aí eu explico para vocês, a gente vai ver também na prática como que isso funciona, como que é configurado, né? Essa questão de cluster que ele comenta aqui em cima. Mas vamos falar aqui, inicialmente, dos 4 componentes, né? Digamos assim, não 3, mas 4 componentes principais. Eu diria que o principal mesmo é o Azure Server. Esse carinha aqui, ele vai ter a responsabilidade de receber tudo que é informação que vem de todos os cantos. Então, de servidor, de aplicação, de serviço, dos logs que você coleta, enfim, o que o agente consegue também trazer, enfim, tudo que chega na plataforma chega através desse cara, para esse cara, né? E ele tem a responsabilidade de analisar todas essas informações. Como que ele analisa, né? Tem os decodificadores, tem as regras, isso tudo a gente vai ver com mais detalhes depois, mas só para que vocês entendam, né? Então, através das regras, né, ele vai comparando cada informação que chega, ele compara e bate com uma regra. Se dá match com uma regra, ele gera um evento e aí aparece na plataforma pra gente, né? Mas esse cara é o que faz o trabalho duro, vamos se dizer, né? O cara que vai ali comparar as regras, enfim, e gerar todos os eventos. E esses eventos que são gerados, né, eles precisam ser armazenados em algum lugar. Então, quem fica com essa responsabilidade é o indexer. Esse cara basicamente tem a responsabilidade, né, como o próprio nome já diz, de indexar as informações, armazenar elas, né?
Então, entendimento, assim, é bem simples mesmo. Então, é isso. Claro que existem configurações, escalabilidade, enfim, para que a gente veja depois, mas a princípio é isso. Para armazenar, indexar as informações, os eventos, né? E depois, por último, mas não menos importante, tem o Azul Dashboard, né? Que é basicamente o carinha que vai possibilitar a gente a visualizar todas essas informações, esses eventos, né? Então ele acaba sendo ligado ao indexer e também ao server. Então com ele a gente consegue tanto visualizar as informações indexadas, armazenadas, como fazer as configurações do servidor Azul. Então, customizar regras, fazer definições dentro do servidor Azul, modificar decodificadores, enfim, todo tipo de configuração a gente consegue fazer por aqui. E também criar dashboards, obviamente, né? Visualizações, enfim, status do cluster, status do serviço, enfim. A gente consegue visualizar tudo por aqui. Então, a stack, né, digamos assim, a junção desses três carinhas aqui é o que de fato proporciona, né, e nos traz a solução completa da plataforma Azul. E por último, né, eu falei que esse aqui era o último, mas na verdade são 4, né, porque não adianta muito a gente ter esses três carinhas aqui e não ter os agentes, né, que vão trazer pra gente a maior quantidade de dados dos endpoints. Então, como quarto componente aqui, ele fica meio que segregado aqui, mas também é tão importante quanto, né? Então, a gente tem um agente azul aqui, que é o Endpoint Security. Tem compatibilidade com os principais sistemas operacionais, Windows, macOS, Linux, né, etc. E com ele, né, a gente pode configurar grupos, arquivos específicos que a gente quer monitorar para cada tipo de grupo, enfim, tem bastante opção também. A princípio que a gente precisa entender. Bom, pessoal, eu acho que inicialmente era isso que eu queria falar para vocês. Acho que deu pra gente ter um overview legal ali da ferramenta, da plataforma como um todo. Se vocês tiverem alguma dúvida, ficou com alguma questão aí, pode mandar nos comentários que eu vou responder vocês. Se preferirem, também pode entrar em contato pelo LinkedIn, Instagram, enfim, fiquem à vontade. Estou à disposição de vocês. Beleza? Alguma sugestão também, pode enviar tudo nos comentários. Até o próximo vídeo e valeu!